Queridos amigos em todo o Brasil, alunos do Penal em Foco, alunos do curso de Direito Penal, parte geral, 44 horas, para mim é um imenso prazer estarmos juntos, iniciando esse divisor de águas no seu aprendizado do Direito Penal. Nos nossos anúncios, a gente sempre colocava isso, que hoje começaria um divisor de águas e esta é a nossa expectativa ao longo dessas 44 horas, ao longo dessas 10 semanas de compartilhamento das aulas, para que você aprofunde, estude, revise, enfim, termine esse curso sendo um destaque na disciplina Direito Penal. Esse é o nosso objetivo. Para a marca Penal em Foco, para mim que criei a marca 2 anos atrás, é um grande sonho ter esse primeiro curso. E a gente espera que a partir daí a gente possa ter muitos outros cursos com muitos alunos espalhados Brasil afora para que possam trabalhar cada vez de forma mais profunda o estudo do direito penal. A marca Penal em Foco veio para difundir, para democratizar o estudo do direito penal, do processo penal, da legislação penal extravagante, do direito constitucional com o professor Gustavo Machado e outros professores também integrando a equipe do Penal em Foco. Então hoje começa o divisor de águas, hoje é o grande dia. E nessa primeira aula, antes mesmo da gente entrar no conteúdo, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas antes mesmo da gente entrar no conteúdo, eu quero trabalhar com você formas de estudar o direito penal de forma eficaz. Maneiras de você aproveitar ao máximo o seu tempo quando estudar o direito penal. Primeiramente, eu vou indicar uma bibliografia para que você aprofunde o estudo do direito penal. Qual é essa bibliografia? Então vamos ver alguns livros voltados para concurso público, que são livros que a maioria deles não são novidades para você, porém, eu vou falar também sobre como eu fazia para absorver o conteúdo da doutrina, não só do direito penal, mas também das outras matérias. Como eu fazia para absorver aquelas informações que eu via nos livros de doutrina e notadamente nos livros grandes, naqueles que levavam mais tempo para poder terminar a leitura. Então, primeiramente, indicação da bibliografia. O melhor livro de direito penal do mercado é o livro do professor Rogério Greco. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Eu estou falando aí de livro voltado para concurso. Então, Rogério Greco foi um livro que eu li, eu estudei por ele na época ainda da primeira edição do livro de Rogério Greco, pela editora Ímpetus. Rogério Greco sempre escreveu pela Ímpetus. E na primeira edição, eu já estudei pelo livro do Rogério Greco. Era um livro muito menor do que é hoje. Ao longo do período, esse livro foi ficando cada vez maior. E na minha época, esse livro do Rogério Greco era um livro ainda pouco conhecido, mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de folhear, eu vi que era um livro bem didático, com uma linguagem objetiva e que faria com que eu pegasse ali a essência do que eu ia precisar para passar em concurso público. Então, ao longo do tempo, o livro foi ficando mais completo, mais adaptações foram sendo feitas de acordo com as questões de prova, com aquilo que vinha caindo em concurso público. Então, Rogério Greco, editora Ímpetus, é o livro que eu mais recomendo para estudar para concurso público. É bem verdade que são 4 volumes, um de parte geral, 3 de parte especial. Esse de parte geral, pelo menos, é um livro que eu recomendo que você leia todo. Não recomendo que você pegue os 3 de parte especial para ler, porque são muito grandes. Até porque os crimes que caem na parte especial são poucos dentre aqueles que são abordados nos manuais. Você vai ter aí um rol de 25 a 30 crimes, que são aqueles que de forma recorrente caem em concurso público. O resto talvez nem precise você estudar ou então dar uma lida muito superficial. Agora, na parte geral, já não recomendo que o seu estudo seja um estudo superficial, porque é na parte geral que você vai pegar a base necessária para estudar a parte especial de forma mais eficaz. Então, leia o livro todo do Rogério Greco, da parte geral,
quando for da parte especial, pegue um livro menor só de parte especial e trabalhe só aqueles crimes que de forma recorrente caem em concurso público. Terminado esse curso de parte geral, nós vamos ter um curso de parte especial e eu vou falar quais são os crimes que caem. Inclusive no nosso curso de parte especial a gente não vai ver todos os crimes da parte especial, vamos ver somente aqueles que efetivamente costumam cair em concurso público. Agora, parte geral não tem ressalva. Parte geral pode cair qualquer coisa e eu recomendo que você leia um manual completo. Rogério Greco é um ótimo livro. Vinícius, se eu quiser fazer uma revisão da parte geral, eu pego também o manual para ler? Você pode recorrer às sinopses, tem sinopses muito boas no mercado hoje, Juspodium, Saraiva, sinopses boas que fazem bons resumos, ou então pegar os trechos principais desses manuais maiores, do Rogério Greco, Kleber Masson, que eu vou indicar já já, pegar os trechos principais e rever só aqueles trechos principais. Já já eu vou explicar como você vai marcar o seu livro quando for estudar a parte geral ou qualquer outra disciplina jurídica para concurso público. Então a gente tem aí o primeiro livro, Rogério Greco, editora Ímpetus, excepcional para concurso público. Outro livro, campeão de vendas também, é o livro do professor Kleber Masson, um excelente livro de direito penal que eu recomendo demais. Editora Método, Direito Penal Esquematizado, livro do Kleber Masson, que é um livro grande também de parte geral, mas eu repito, parte geral é importante que você estude por um material mais denso. É esse material maior, com mais conteúdo, que vai te dar a base necessária para que você compreenda depois a parte especial, compreenda a legislação penal extravagante. É importante que você leia um livro completo de parte geral e Kleber Masson é um livro espetacular quando o assunto é parte geral. Um livro completo, objetivo, bastante didático, com esquemas, um livro que tem coisas coloridas para poder fazer comparações, comparativos entre os institutos. É um livro excelente para você estudar o direito penal. Então veja, Kleber Masson é o segundo livro que eu indico. É bem verdade que a coleção do Kleber Masson tem 3 exemplares, um de parte geral, 2 de parte especial. E aí, para estudar a parte geral, eu recomendo que você estude pelo Kleber Masson, porque você vai fazer um estudo aprofundado. Vinícius, e para a parte especial? Para a parte especial, você pode pegar um Código Penal comentado, você pode pegar o livro de parte especial do professor Rogério Sanches, que tem um livro, volume único, de parte especial, com uma linguagem bem objetiva, bem direta, acerca dos principais pontos da parte especial. E parte especial você não precisa estudar todos os crimes, porque as bancas examinadoras não têm muita criatividade na hora de cobrar, costumam cobrar sempre os mesmos delitos da parte especial. Isso no nosso curso de parte especial a gente vai ver posteriormente. Kleber Masson, portanto, é o segundo livro que a gente recomenda para que você faça um estudo eficaz do direito penal. Terceiro livro que a gente recomenda, e eu acabei de falar sobre ele, é do professor Rogério Sanches, que foi meu professor na época em que eu fiz curso para concurso público, que é uma referência que eu tenho como professor em termos de didática, em termos de conhecimento. Rogério Sanches, excelente como professor, excelente como autor de direito penal. Ele tem um livro que é um livro não tão aprofundado quanto o Rogério Greco e quanto o Kleber Masson, mas é um livro que ajuda muito na hora da revisão da matéria. Então você tem a opção de pegar um código comentado, você tem a opção de pegar sinopses jurídicas, ou ainda você tem a opção de estudar pelo livro de parte geral do professor Rogério Sanches. Então, é um livro que eu recomendo demais, não é tão aprofundado quanto os outros que eu recomendei, mas para uma revisão da matéria é um livro excelente que você pode comprar tranquilo, porque vai fazer um estudo muito eficaz do direito penal. Então, Rogério Sanches é o terceiro livro que a gente indica para você estudar o direito penal. Quarto livro que a gente vai indicar, Eugênio Raul Zaffaroni,
Vinícius, devo ler Zaffaroni para concurso público? Sim, deve ler Zaffaroni para concurso público. O livro do Zaffaroni, que é o livro Manual de Direito Penal Brasileiro, é um livro que vai tornar você um candidato diferenciado. Veja que esse livro não é um livro tão voltado para a primeira fase de concurso. Porém, numa segunda fase de concurso público, seja qual for o concurso, seja magistratura federal, seja Ministério Público, seja magistratura estadual, defensoria pública, seja qual for o concurso público, na segunda fase, uma citação bem feita a Eugênio Raul Zaffaroni vai fazer toda a diferença para você. Eu posso dizer hoje que sou defensor público graças a Eugênio Raul Zaffaroni, graças ao livro de Eugênio Raul Zaffaroni. Vinícius, por quê? Porque na minha prova da Defensoria Pública em 2006, no Distrito Federal, havia uma questão que era uma peça processual no júri, no recurso interdistrito, em que eu abri um capítulo e usei uma tese que só tem no livro do Zaffaroni. Rogério Greco, até no livro dele, menciona essa tese, mas como uma tese de Zaffaroni. E aí, nessa questão, eu fiz a defesa do acusado com base nessa tese, fazendo uma crítica à teoria da actio liberem causa numa situação de embriaguez, e naquela peça processual que valia 4 pontos, eu tirei 4 pontos. E tenho absoluta certeza que essa tese foi determinante para que a gente obtivesse nota máxima naquela peça processual. Zaffaroni, então, é um livro excelente, excepcional, para que você incremente o seu conteúdo crítico do direito penal. Citações a Zaffaroni, críticas feitas utilizando o nome de Zaffaroni, certamente vão fazer toda a diferença para você, numa segunda fase, se destacar. Vinícius, e Zaffaroni não tem teses minoritárias acerca dos institutos? Veja só. Zaffaroni tem teses que normalmente não são abordadas pelos autores brasileiros, pelos livros tradicionais. E é exatamente por isso que, conhecendo essas teses, você vai se destacar na sua dissertação. Veja que para o examinador não tem muito mistério. O critério acaba sendo comparativo. O examinador acaba valorando mais aquelas provas que têm um conteúdo diferenciado. E a leitura de Zaffaroni vai te dar esse conteúdo diferenciado. Então, o livro Manual de Direito Penal Brasileiro é um livro que eu recomendo demais. É um livro que eu li na minha época de concurseiro e hoje digo para você, sou defensor público graças ao livro de Eugênio Raul Zaffaroni, editora Revista dos Tribunais. É um livro excelente que eu recomendo demais também para concurso público. Para você que é advogado criminalista, livro excelente. Para você que está fazendo concurso público ou que ainda está na graduação e vai fazer concurso público, livro excepcional com conteúdo crítico diferenciado. Eugênio Raul Zaffaroni, Manual de Direito Penal Brasileiro. E agora, uma outra dica fundamental, sem a qual não existe aprovação em concurso público. Informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Antes de entrar nos informativos, que é uma coisa óbvia para quem faz concurso público, mas eu vou explicar como eu estudava os informativos e sugerir para você formas de estudo dos informativos. Primeiro eu vou falar sobre estudo de doutrina, da bibliografia que a gente passou. Essa dica que eu vou passar serve para qualquer livro de doutrina, mesmo aqueles livros que não são de direito penal. Então veja só, muita gente me pergunta, Vinícius, eu devo fazer anotações daquilo que eu leio na doutrina? Eu devo estudar e ao mesmo tempo estar com um caderno do lado, um papel do lado anotando? Seguinte, o candidato que faz anotações, muitas vezes ele consegue absorver mais o conteúdo, mas tem um porém. Ele demora demais fazendo anotações e o conteúdo
para concurso público, nos concursos mais difíceis, se não for infinito, parece que é. Porque é um conteúdo enorme, grandioso. Se você for fazer o seu estudo, fazendo anotações no papel, fazendo resumo, se você quiser esgotar aquilo que está nos editais, você vai levar muitos anos para passar em concurso público. Eu conheço pessoas que faziam resumos e que até passaram em concurso, mas não considero, na nossa visão, na minha visão, não é a melhor forma de você estudar. Então, se você vai estudar a doutrina, então eu vou simular aqui um parágrafo de doutrina. Vou simular aqui um parágrafo de doutrina. Imagine que aqui seja a página de um livro e aqui é um parágrafo escrito. Como é que eu fazia na minha época quando pegava um livro de doutrina para ler? Então imagina que isso aqui seja o livro do Rogério Greco. Aqui começou um parágrafo e você começou a ler esse parágrafo, tal, e até essa frase você achou um conceito que você considera muito relevante que pode cair em concurso. Então, pela sua intuição, esse conceito aqui é um conceito que pode vir a ser cobrado numa prova de concurso público com grande probabilidade. Foi a sua intuição no momento que você estava lendo. Tem gente que vai anotar esse conceito do lado, vai perder tempo anotando. Tem gente que vai sublinhar o livro, vai perder tempo sublinhando. E olha a forma que a gente considera mais eficaz de marcar aquele trecho sem precisar perder tempo sublinhando, sem precisar perder tempo anotando. Fazendo um colchete no início da frase e um colchete no final da frase. Você faz uma pequena marcação no início da frase e uma pequena marcação no final da frase. Nesse momento, aquela frase está destacada, sem você perder tempo sublinhando. No momento em que você pegar novamente aquele livro para ler, você já vai ter aquele conceito, aquele trecho que você considerou relevante, destacado o suficiente para a sua revisão. E aí, na hora de fazer a revisão, vai ficar bem mais fácil. Você vai ler só os trechos que você marcou. E vai ser uma leitura muito mais rápida. Por quê? Porque já são trechos que chamaram a atenção, então seu cérebro ele já conseguiu absorver aquilo ali de forma bem razoável, de maneira que quando você vai ler novamente, vai ser muito mais fácil de você entender o que está escrito ali, vai ser uma leitura muito mais rápida. Vinícius, e quando é que eu posso fazer essa revisão? Veja, eu fazia da seguinte maneira. Então, não existe uma fórmula mágica para você rever conteúdo. Eu estou dizendo a fórmula que eu utilizei, que foi uma fórmula que deu certo e que você pode utilizar ou não. Então, imagine que você separou 1h30 para estudar direito penal, leu 2 capítulos do Zaffaroni nessa 1h30, e aí, terminada essa 1h30, o que eu recomendo para você? Em aproximadamente 10 a 15 minutos, volte no início dos capítulos que você leu e veja somente os trechos que você marcou, que você considerou como relevantes. Por quê? No momento em que você fizer esta revisão, o seu cérebro vai ser ativado de forma a memorizar muito melhor aquilo que você leu. Uma coisa é você pegar o livro, ler o capítulo e fechar. Outra coisa é, depois da leitura do capítulo, quando você marcou aqueles trechos que você considera mais importantes, você voltar somente naqueles trechos e aí sim rever tudo aquilo que você marcou. O seu cérebro ele vai absorver aquilo de forma muito mais eficaz quando você adotar esse procedimento. Vinícius, foi você que inventou esse método? Não, tudo isso eu estudei métodos de memorização antes de começar a utilizar essa metodologia para a absorção do conteúdo. Só apagar aqui. Então, essa é uma forma bem eficaz de você rever a matéria quando você estuda a doutrina. E isso não serve somente para o estudo do direito penal, óbvio. Isso serve para você estudar qualquer matéria, qualquer disciplina. E aí, uma outra questão também importante sobre esse lance de estudar a doutrina é bom você rever depois que você termina de ler o capítulo e rever tudo o que você marcou novamente quando você de novo for estudar aquela disciplina.
Então, daqui a 2 dias, quando você for ver de novo o direito penal, você volta só naqueles trechos que você marcou no estudo anterior, e aí você se situa na matéria, se situa ali na disciplina, e a partir dali você começa novamente a ler dali por diante. Então, a revisão é essencial. A revisão é essencial. Vinícius, e para estudar lei seca? Eu tenho muita dificuldade de estudar lei seca. Como eu faço para estudar lei seca? E a dica que eu vou dar agora serve para o direito penal e serve para qualquer outra disciplina. Lei seca é um assunto muito chato de estudar. Você sabe que pegar uma lei seca para ler é algo que não dá prazer para ninguém. Como é que você vai fazer para estudar lei seca? Vou dizer o que eu fiz, que deu certo e que eu recomendo que você faça. Para estudar lei seca, você precisa estudar cada artigo de lei, obviamente, dentro de um contexto. Então, pegar o Código Penal e sair lendo o Código Penal sem saber em que contexto cada texto de lei, cada dispositivo está inserido, é um perigo, porque tem coisa, inclusive, que não é mais aplicada, que é inconstitucional. No CPP, principalmente, no processo penal, principalmente, tem muita coisa lá que é incompatível com a Constituição de 88, você não aplica mais. E no Código Penal também tem alguns trechos assim. Então a gente não recomenda pegar a lei seca pura e simplesmente e sair lendo. Vai ser chato, você não vai compreender perfeitamente e corre o risco de ler coisa já revogada e coisa inconstitucional. Não faça isso. Uma forma interessante de estudar a lei seca é, se você está lendo um livro de doutrina, toda vez que o autor mencionar um artigo de lei, vá até esse artigo de lei e leia. Todas as vezes que qualquer artigo de lei for mencionado, veja no código esse artigo de lei. E eu estou falando todas as vezes. Tem gente que acha que já memorizou a redação de um artigo de lei e cai nesse erro, porque, de novo, essa pessoa vê o artigo de lei sendo mencionado pelo autor, porém, não vai no código, não vai na lei quando lê novamente o artigo no livro, quando vê esse artigo sendo mencionado no livro. E aí começa a esquecer, começa a perder a memória sobre aquele dispositivo, momento em que aquele artigo cai na prova, e a pessoa erra. Por quê? Porque achou que sabia. Veja então que a forma mais eficaz de estudar a lei seca dentro de um contexto é, quando está estudando o assunto, quando você está estudando o assunto, mencionado o artigo de lei, isso seja num caderno, seja num livro de doutrina, mencionado o artigo de lei, você imediatamente vai abrir a lei para ler aquele dispositivo, ainda que seja um artigo que você já leu 100 vezes, ainda que seja um artigo que você tenha de cor e salteado, porque se você não rever esse artigo, a sua memória é falha, depois você vai esquecer e na hora da prova vai te fazer falta. É um método eficaz de estudar a lei seca. Com o tempo, lendo a doutrina, lendo o caderno, cada vez mais artigos de lei vão sendo mencionados. Cada vez mais você vai à lei, vai ler cada um deles e aí cada vez o seu cérebro vai memorizando mais os artigos de lei. Legal isso? Então, uma forma eficaz de você estudar a lei seca sem precisar ficar pegando o código, aquela coisa chata de ficar lendo os artigos fora de contexto. Isso não vai te ajudar muito em concurso público. Vinícius, e os informativos do STF e do STJ? Como eu leio esses informativos? Desde quando eu começo a pegar os informativos passados para ler? Essa é uma questão complexa. Em relação ao direito penal, hoje, se você pegar um informativo do STF, alguns informativos você vai ter, inclusive, mais de 50% do informativo tratando de matéria penal. Isso informativos do Supremo Tribunal Federal. Se você pegar hoje o informativo do STF para ler, é normal você ter informativos com mais de 50% de julgados, de decisões sobre matéria criminal, seja direito penal, seja processo penal. Então, não preciso nem reforçar aqui o quanto é importante para você saber, memorizar
aquilo que os tribunais superiores têm decidido. No STJ também, todos os informativos, você vai ter lá um monte de julgado de matéria penal, de matéria processual penal para você ler. Então, toda semana você tem que acompanhar os informativos. Mas como você vai pegar os informativos passados? Porque veja, é fácil dizer para você ler os informativos do STF e do STJ e você, a partir de agora, toda semana, começar a imprimir esses informativos para ler. E outra, informativo não se estuda na tela do computador. Informativo você tem que imprimir, porque é imprimindo que o seu cérebro vai absorver, vai memorizar melhor. Porque imprimindo você pode fazer suas anotações, a caneta, a lápis, você pode puxar uma seta, você leva o papel para onde você for, se for ao médico, for ao dentista, fica lá na antessala lendo os informativos. Então, é importantíssimo que você seja obcecado pelos informativos do STF e do STJ. Então, se eu disser para você hoje, você tem que estudar os informativos do STF e do STJ, claro, a partir dessa semana, aquilo que for publicado, você já vai imprimir e vai começar a ler. Mas em relação aos passados, como você vai fazer? Na minha época, o que eu fiz? Eu comecei a estudar informativos de um ano antes em relação ao período presente. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando essa aula no final do mês de maio de 2016. Então, se eu hoje começasse a estudar para concurso público, o que eu faria em relação à leitura dos informativos? Pegaria informativos do final de maio de 2015 e, paralelamente, leria esses informativos com os informativos de maio de 2016. Então eu faria esse paralelo. Com isso, eu já vou avançando aqui em 2016 e vou avançando também em 2015. Vou avançando em 2016, vou avançando em 2015. Esses que eu comecei aqui em 2015, vai chegar uma hora que eles vão chegar em maio de 2016. E aí eu já estou lá em maio de 2017 lendo os informativos novos e esses de maio de 2016 eu já li, porque eu já estava nesse período aqui lendo. Então vai chegar um momento em que você só vai ler os informativos daquele ano e não mais informativos passados. Você vai começar o seu estudo lendo de um ano atrás, quando der um ano, ele encontra com aqueles informativos de quando você começou a estudar. E aí, com isso, você já está um ano na frente, você não vai precisar mais voltar, porque esses desse período aqui você já estudou. Compreendeu isso? Assim você vai fazer a leitura dos informativos. Vinícius, quantas vezes eu devo ler um informativo do STF e do STJ? Eu lia pelo menos 2 vezes. Cada informativo pelo menos 2 vezes. E eu preciso memorizar informativo? Sim, você precisa memorizar informativo. Porque, veja, decisão de tribunal superior não tem muita lógica. No sentido de que nem sempre o seu bom senso jurídico, nem sempre aquilo que você entende como razoável, como correto, é aquilo que o tribunal vai decidir acerca de determinada matéria. Então, por isso a importância de você ler, memorizar e entender também os fundamentos que levaram o tribunal àquela decisão, ainda que seja uma decisão contrária àquilo que você entende como correto. Então a leitura de informativos é algo imprescindível, essencial. Você precisa ser obcecado e não ler o informativo uma vez só. Cada informativo eu lia pelo menos 2 vezes para poder absorver o conteúdo. E aí o que aconteceu? Na prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, que foi o concurso que finalmente eu escolhi para mim, o cargo que eu escolhi para a minha vida, essa foi uma prova em que despencou questão de informativo na primeira fase e também na prova discursiva. Teve uma questão de administrativo que era praticamente a cópia daquilo que tinha sido cobrado, que tinha sido publicado no informativo do STF, no informativo recente. Na época, em 2006, a moda era o assunto responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade civil objetiva do Estado por atos omissivos. Foi um informativo do STF de 2006, em que havia um voto do ministro Celso de Mello que saiu naquela parte transcrições,
na parte final do informativo e eu tinha lido aquilo e memorizado, simplesmente eu sabia tudo que estava no voto. E aí, na dissertação de Direito Administrativo, pediam para que o candidato discorresse sobre responsabilidade civil do Estado por atos omissivos. E como a gente tinha estudado aquilo de forma muito aprofundada, não só na doutrina, como também no informativo do STF, foi aquele informativo que fez a diferença para que a gente obtivesse uma nota alta nessa dissertação. Então, informativo é algo essencial. Provas da magistratura federal, por exemplo, tem cobrado aí 60% a 70% das questões de informativos do STF e do STJ, extraídas dos informativos. Então, não tem para onde correr. Você precisa ser um obcecado pela leitura dos informativos do STF e do STJ. Então, esse primeiro bloco dessa nossa aula inaugural, dessa nossa primeira aula, é um bloco dedicado ao aprofundamento do estudo do direito penal, ao aprofundamento da eficácia do estudo do direito penal. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre como estudar o direito penal, deixe um comentário aí no vídeo, mande lá para penalemfoco.viniciusreis@gmail.com que a gente vai responder. Agora, não tem erro. Quer passar em concurso público, e aí a dica vale não só para o direito penal, mas também para outras disciplinas. Leia livros voltados para concurso, livros com didática voltada para concurso. Seja um obcecado pela leitura dos informativos do STF e do STJ, um obcecado pela leitura dos informativos do STF e do STJ, e sempre que estiver lendo qualquer texto sobre a matéria, havendo referência, havendo menção a algum artigo de lei, sempre vá à lei para ler o dispositivo. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que você já tenha lido aquilo 100 vezes, volte mais uma vez, porque se você parar de ler, a sua memória vai falhar e você vai esquecer. Vinícius, e em relação às nossas aulas, como eu devo me portar para poder absorver o máximo do conteúdo? Veja, a gente vai ter aí ao longo de 44 horas muitas coisas para dizer, muitos exemplos, muitas situações que acontecem no dia a dia relacionadas ao processo criminal e que envolvem direito penal parte geral. A gente vai ver muita coisa. Eu recomendo que você anote tudo que eu falo. Eu, quando era aluno de concurso, era assim, eu anotava tudo que o professor Rogério Sanches falava. Eu anotava tudo o que o professor Juarez Tavares, que foi meu professor na faculdade, falava, porque eu queria saber tudo nos detalhes, eu queria saber todos os exemplos. Então, se você nesse momento está me assistindo, quando a gente adentrar ao conteúdo, quando a gente começar tratando do conteúdo do direito penal, eu quero ver você anotando absolutamente tudo o que eu falo. Até porque você está assistindo uma aula online que você pode pausar. Então, se eu falei algo rápido, você pode voltar e ver de novo o que eu estou falando para poder anotar. Você sabe que eu falo de uma forma que você consegue acompanhar. Então, a gente busca sempre ter uma didática que permita ao aluno absorver tudo aquilo que está sendo dito instantaneamente, sem que ele precise sequer voltar o vídeo para ver. Então a gente tem essa preocupação de falar e aquilo ser absorvido instantaneamente, imediatamente pelo aluno. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo desse curso de parte geral de Direito Penal. Então, esse primeiro vídeo foi um vídeo dedicado a você que ao longo desse período vai estar conosco para aprofundar o estudo do direito penal e, como eu já disse, a nossa perspectiva é de que esse curso seja um divisor de águas no seu aprendizado do direito penal. Então esse foi o nosso bloco inicial do nosso curso. E aí, no nosso segundo bloco, a gente começa a entrar no conteúdo, vendo o princípio da intervenção mínima como o primeiro princípio, para depois a gente passar para o princípio da lesividade. Então, até o nosso próximo bloco.